Microfone de vocês para não ter ruído na gravação. Aí, se quiser falar, tem uma mãozinha aí para levantar, né? Tá bom? Já está gravando? Então, vou falar oficialmente aí uma boa noite. Eu já falei bom dia 2 vezes, agora estou falando boa noite. A Conceição, a Noeli e ao Eliano. Nós temos um grupo, ampliou bastante, pessoas indicaram outras pessoas entraram pelas redes sociais. Nós temos aí um total de 20 pessoas. Agora, boa parte delas não vão poder participar das sessões online, por causa do dia. Muitos são pastores e pastoras e têm atividades nesse dia aí. Mas como vai ficar gravado, acho que eles vão ter problema. Essa é a segunda etapa da nossa mentoria exegética. São 3 encontros de setembro. Hoje, 14, 21 e 28, que a gente vai trabalhar o livro de Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 ao 8. É um texto muito apropriado, muito badalado também, muito lido, sobre ter tempo para todas as coisas. E eu queria começar hoje com a tradução do texto. Vou fazer apenas algumas observações, especialmente porque eu quero ajudar vocês a utilizar aquele software chamado Bible, o Logos Bible, né? O Logos Bible. Que eu deixei o link lá, vocês instalam no computador. Ele tem a versão gratuita, e na versão gratuita tem os recursos necessários para a gente começar a estudar. Então, a gente vai usar, eu tenho as 2 versões, a versão paga e a versão gratuita, mas eu vou usar a versão gratuita para acompanhar vocês, para a gente ficar no mesmo pé aí. Seria muito importante, eu sei que não é possível fazer isso agora, mas é muito importante que depois vocês assistam o vídeo novamente, porque as explicações de acesso, de como pesquisar, de como traduzir, eu vou falando, não dá para explicar minuciosamente, né, detalhadamente. Então, seria muito importante que depois que a gente terminar a reunião e ficar gravado lá, vocês acessem para ir passo a passo, fazendo também experiências e aprendendo, tá bom? Software, né, programas de qualquer natureza, a gente só aprende fazendo, certo? O livro eu vou projetar a tela aqui, então, do programa, e qualquer interrupção, vocês, por favor, façam aí. Uma janela, uma guia, uma janela, né? Eu imagino que a gravação da tela fique... Deixa eu só voltar aqui. Eu não sei usar a gravação aqui do Meet, mas acho que o que a gente apresenta na tela fica gravado também, né? Bom, espero que sim, né? Sim. Fica, gravado. Né, Eliana? Fica. Tá, obrigado. Então, deixa eu voltar aqui. Muito bem, logo que você liga o software bíblico Logos, né? Está aqui em português o nome dele. Você tem essa página aqui, que é a página inicial, que traz informações,
o último estudo que eu fiz, traz... Oi, Valdete, seja bem-vinda. Traz aqui versículos para você compartilhar com imagens, tem bastante coisa, depois vocês exploram. Então, o nosso passo é assim, você clica em ferramentas e arrasta esse ícone pesquisar aqui, você arrasta ele para cá. Ele fica aqui. Veja que eu já tenho um aqui, né? Posso tirar ele daqui também, pronto. Na pesquisa, então, eu clico aqui, ele vai abrir nas telas pesquisar, tá vendo? Então, aqui é pesquisa. É muito importante você notar se está na Bíblia aqui. Aqui é o básico, que ele pesquisa na sua biblioteca inteira. Aqui ele pesquisa mídia, que são áudios, imagens, vídeos, e aqui a morfologia da palavra. Então, deixa sempre aqui em Bíblia. Ele fica aqui laranja, né? Com uma tarja laranja embaixo aqui. Aí você escreve Eclesiastes, já aparece o nome do livro ali, 3:1. Nós vamos até o 8, vamos versículo por versículo. Ele dá essa sugestão aqui, essa bandeirinha vermelha, significa que é a passagem bíblica. E clica nesse botãozinho, nessa setinha aqui, para ele pesquisar. Pronto. Já pesquisou? O software, a versão livre, só traz uma Bíblia em inglês e com interlinear. Você clica na referência, isso é um link, você sabe que toda coisa azul, né, é link. Você clica aqui. Outra coisa importante também é que, ao colocar um texto bíblico aqui, você confere se a pesquisa está para todos os textos bíblicos, todas as passagens, e em qual Bíblia você quer pesquisar, né? Aqui tem outras Bíblias aqui, como o Elano já fez, né? Desculpa, o Eliano já fez, eu coloquei uma Bíblia portuguesa aqui, mas ela não é interlinear. Então, a gente usa essa aqui em inglês mesmo. Ao clicar aqui, então, aparece desse lado aqui a Bíblia e o texto hebraico embaixo. O texto hebraico, ele está separado por partículas e palavras, porque é interlinear. Interlinear significa que a gente tem uma linha na língua que a gente lê, né? Desculpa, nesse caso aqui no inglês, e depois tem embaixo o interlinear hebraico. Veja que este símbolo aqui, a letra Aleph em hebraico e a letra ômega em grego, habilita e desabilita o interlinear. Assim. Então, é bem importante sempre ter esse ícone selecionado. Como funciona aqui? Você passa o mouse sobre a palavra em inglês e aqui embaixo, bem aqui, olha, eu vou mostrar aqui, bem aqui embaixo, no pé da página, aparece, então, a análise morfológica. Aqui, então, for, ou para, aparece lá embaixo, preposição, lamed, mais o artigo. É bom que o vocabulário do dicionário e análise morfológica aparece em português, então dá para usar tranquilamente. Veja, everything,
substantivo, né? Kol, em hebraico, você pode passar aqui também, ele vai dar a mesma análise, substantivo comum singular absoluto, e tem o número de strong ali, que é esse número aqui. Observe que eu passo o mouse aqui, aparece uma tela aqui. É que eu instalei nessa versão gratuita, eu instalei um Strong de teste, né? Que é um dicionário, mas ele está em francês. É gratuito, mas está em francês. Mas quando você tem uma licença, aqui aparece imediatamente o significado da palavra. Mas o que você faz para saber o significado da palavra? Clica com o botão direito do mouse. Aparece essa janela aqui. Então, aparece a referência, a seleção é para a palavra todas as coisas, a referência bíblica, dizendo que a palavra co é um substantivo, e aqui tem o significado, veja, o significado é tudo, todo. Aqui nós temos a raiz, e duas raízes, né? A raiz ko e a raiz kalal. E aqui aparece novamente a análise, o strong, e desse lado aqui aparece as opções. Eu já vou voltar aqui. Então, o caminho é esse. Vamos pegar essa palavra aqui, Zaman, clicar no botão direito, veja Zaman, aparece lá embaixo, é substantivo comum, singular absoluto. Professor, Oi. parece que tem gente querendo entrar aí, né? Opa, obrigado aí. É o Jean Carlos. Seja bem-vindo, Jean. O Jean, a Noeli, a Valdete, Eliane, estão todos aí, né? Obrigada. Então, essa palavra Zeman, voltando aqui, clica com o botão direito do mouse, ela abre aqui. Veja, substantivo, as mesmas informações. Zaman, tempo determinado, hora. E aí, para ela, você tem essas possibilidades aqui que nós já vamos ver. Então, vamos repetir. Ao passar o mouse por sobre uma palavra, mesmo em inglês ou em hebraico, aparece a análise morfológica. Essa análise é importante para a gente saber se é um verbo, substantivo, um adjetivo, uma preposição, e se for verbo, como ele está conjugado, se for um substantivo, etc. Eu sei que vocês não sabem gramática hebraica o suficiente, mas só para saber como funciona o software, né? Aqui nós temos, então, uma conjunção. Aqui nós temos um outro substantivo. Veja que esta palavra zeman significa tempo determinado, hora. E aqui, et, significa tempo. São duas palavras diferentes. Essas duas palavras é que a gente vai trabalhar nelas especialmente. Que repete a conjunção, o substantivo, ele chama de substantivo, mas pode ser conjunção também, né? Ou advérbio. A gente chama essas palavras de partículas, né? Isso é um advérbio, essa é uma preposição. Aqui nós temos, então, a análise da palavra. Essa, então, é a lógica que rege a análise de palavras. Então, vamos começar o verso 1. Preposição, mais o artigo,
a preposição é para, no sentido direcional, para, e aqui seria para o todo, né? Então, para, essa palavra significa todo, tudo. A gente traduz um advérbio de quantidade, todo. Veja que em inglês é noun, né? Substantivo. Para, todo. Ou para tudo, né? Para todo ou para tudo. Aqui a terceira palavra é tempo determinado. Para todo ou para tudo, tempo determinado. Com o artigo aqui, a gente diria, então, ele determina essa palavra tempo determinado aqui. Então, a gente traduziria assim: para o tempo, ou para tudo, um tempo determinado. Ou melhor, o tempo determinado. Eu falei mas não é é o tempo determinado. O verbo, pode observar que está em branco aqui, né? O verbo aqui, traduzido por a, não existe no hebraico, né? Então, literalmente, a gente deve ler para tudo o tempo determinado. Então, a gente põe em português também a o tempo determinado. Não funciona assim no hebraico. O hebraico diz simplesmente para tudo o tempo determinado. Subtende aqui, então, o verbo haver, né? Ou tem. Você pode pôr o verbo ter também. Para tudo tem o tempo determinado. Isso aqui, então, está no absoluto, né? Aqui, e ele está determinado na frase aqui. A segunda frase começa com um VAV. E, nota que tem um ponto aqui, né? Eles omitiram essa conjunção. Aqui se põe um E. Esse E, ele pode ser com ou, mas pode ser também. Então, também. E aqui sim, um tempo, veja, tempo é absoluto, não tem artigo, então é um tempo. Um tempo, e a preposição aqui se repete, para. Veja a análise dela aqui embaixo, preposição, lá no rodapé da página, em cima dos íconezinhos ali. É a mesma preposição que começa a frase. E tempo, e um tempo para todo ou tudo. Repete a mesma frase, desculpa, o início da mesma frase aqui, com. Aqui está com artigo e aqui está sem, né? Também tempo para todo, aqui, todo ou tudo, né? E aqui está o grande segredo da nossa tradução. Essa palavra é um substantivo comum singular absoluto e ela significa, vejam vocês, júbilo, deleite, questão. Essa é a palavra que não se encontra traduzida dessa maneira nas nossas Bíblias. O Almeida traduz repets, que se lê assim em hebraico, repet, refet.
O Almeida traduz por um tempo determinado para todas as coisas e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Traduz essa palavra aqui como propósito. A Bíblia, a tradução Novo Mundo, dos Testemunhos de Jeová, que é uma tradução literal, a de 1986, né? Eu tenho uma aqui, versão de 1967, traduz assim: sim, há um tempo para todo o assunto debaixo do céu. E você pode pegar a sua Bíblia aí, todas as Almeidas e a NVI e outras Bíblias, não traduzem como deleite, júbilo. E eu quero traduzir com vocês essa palavra como deleite. Então, veja como fica a nossa tradução dessa parte. E também um tempo para todo deleite. E aí a conjunção aqui, sob, né? Debaixo, chamai, debaixo dos céus. Chamai é plural, né? A gente chama de dual também. A palavra significa céus. Não significa céu no singular, significa céus, dois céus, né? No sentido de ter o horizonte, pode ser visto dos dois lados, ou para todo lado que você olha, tem o horizonte. Então, anotem a tradução para. Vou traduzir o verso 1 inteiro. Para tudo o tempo determinado e um tempo para todo deleite sob o céu. Observe que é uma frase nominal, não tem verbo. Então, esse verbo que é acrescentado aqui, há tempo para todo propósito, a gente não precisa pôr, entendendo exatamente se as duas partes como uma oração substantiva ou nominal, certo? Isso vai fazer a grande diferença. E esse tempo, Zeman, deixa eu mostrar para vocês como eu faço aqui. Eu quero saber se essas palavras se repetem no livro de Eclesiastes. Então, eu seleciono aqui o tempo determinado e mando aqui pesquisar na Bíblia, né? Olha só. Esta palavra, Zeman, observe que aqui em cima eu estou na Bíblia, em todos os textos bíblicos, em todas as passagens, e na minha Bíblia preferida, não é preferida, mas é a que eu tenho aqui, né? Veja que esta palavra aparece em Neemias, em Esther, duas vezes em Esther, e uma única vez em Eclesiastes. Aqui você tem indicação de uma coisa muito importante. Primeira coisa importante é que no livro de Eclesiastes a palavra só aparece uma vez. Então, o sentido dela deve ser determinado pelo uso que se faz dela em outros textos. Como só aparece 4 resultados, veja aqui, 4 resultados, e em textos tardios, como o livro de Neemias, que é pós-exílio, o livro de Esther, que também é pós-exílio, acontece no período persa, o livro de Eclesiastes, então, está usando um vocabulário pós-exílico, que ajuda a gente a localizar alguma informação histórica. Aqui você pode pôr os versículos em grade, os versículos inteiros, para você ler, e
os versículos alinhados. E aqui na análise, você tem a análise de cada versículo, tá certo? Da palavra, como ela aparece em cada versículo. Eu gosto de deixar assim alinhado, para ver o que tem antes ou depois. Pois bem, então essa palavra, tempo determinado, aparecendo uma vez só em Eclesiastes, ela não tem o mesmo significado da palavra tempo, etes. Vamos fazer a pesquisa de etes agora. Eu clico com o botão direito, venho aqui e peço para pesquisar na Bíblia. Ele vai abrir outra janela do lado esquerdo, olha só. Nessa janela a gente tem a pesquisa inicial. Nessa pesquisa a gente tem a palavra Zaman, ou Zeman. E aqui nós temos a palavra Etz. E aqui é como as pessoas traduziram, né? Mas são muitas, são 296 ocorrências em 258 versículos. É claro que quando você vai profissional, você vai ler todas as passagens para ver cada ocorrência dela. Mas no nosso caso, a gente deve delimitar isso. Então, eu quero saber qual é o significado dessa palavra no livro de Eclesiastes. Aí eu venho aqui em cima, né? E coloco aqui todas as passagens, eu clico, ele abre as opções. E aí eu escrevo Eclesiastes. Veja, parece o nome do livro. Por quê? Porque eu quero pesquisar somente no livro de Eclesiastes. Eu clico para salvar, ele vai ficar salvo na referência aqui. Não esqueça de clicar na setinha. Ele vai dar aqui, então, as... desculpa aí. Eu fechei aqui. Aqui abre e fecha, né? Esses íconezinhos aqui. Observem que aparece 40 vezes a palavra etz, que é et, né? Não é etz. Estou lendo errado aqui. É et. Aparece 40 vezes em 18 versículos. E só em Eclesiastes, né? Se eu quero saber quantas vezes aparece em Eclesiastes 3, eu coloco aqui Eclesiastes 3. Dou um Enter. Ok. Das 40 vezes, 31 delas aparecem no capítulo 3. E apenas... Nossa, desculpa aí. E apenas 9 vezes no restante do livro. Nós temos até o verso 8, depois aparece no 11 e no 17. E nos outros textos de Eclesiastes, aparece mais 9 vezes. No capítulo 7, veja que no capítulo 8 aparece 3 vezes, no capítulo 9 mais 3 vezes, e uma última vez, aliás, 4 vezes, né? No capítulo 9, porque no verso 12 aparece 2 vezes. E no capítulo 10. O que isso significa para o nosso trabalho? Que a gente tem que ler essas 40 ocorrências, né? As 40 ocorrências da palavra etes, para saber como a gente vai traduzir ela. Em 18 versículos. Esse que nós estamos lendo, do capítulo 3, verso 1, aparece 31 vezes, e depois as outras 9 ocorrências que aparecem também. Pois bem, é um tempo para todo deleite.
E eu quero saber também como que a Bíblia usa essa palavra. Se eu posso traduzir por júbilo, deleite ou questão, como ele coloca aqui. Novamente, eu clico no botão direito, abre a tela, eu pesquiso em Bíblia. E aqui você tem essa palavra utilizada em todas as passagens do Antigo Testamento. Veja aqui em cima, Bíblia, pesquisar nos textos bíblicos, todas as passagens. Isso é de Gênesis a Malaquias. Aparece 38 vezes. Aí já dá para ler, né? Mas se você quiser restringir ao livro de Eclesiastes, você tem aqui o livro de Eclesiastes, então você pode pôr aqui só o livro de Eclesiastes. Pronto. Essa palavra aparece 7 vezes. Agora preste atenção no que eu vou dizer, no que eu vou fazer. As Bíblias traduzem Hefetz como propósito, assunto, questão. E eu estou propondo para vocês traduzir deleite, júbilo, alegria, né? Se deliciar em alguma coisa. Aqui no verso 17, temos aqui uma ocorrência dessa palavra. A gente pode pesquisar aí numa Bíblia em português. Deixa eu abrir aqui uma Bíblia 3:1. Uma Bíblia Sagrada. Aqui. 3:17. Põe aqui, 3:17. Eu disse em meu coração, e o justo e o ímpio há de julgar Deus, porque ali há tempo para todo intento e sobre toda obra. Aqui, se você notar aqui, deixa eu voltar aqui. No hebraico, o tempo do julgamento, que eles colocam aqui, para cada ação, ele traduz aqui, mas para cada deleite. 5:4, aqui você tem, vamos colocar em português para facilitar, 5:4, melhor, esse aqui é bem, né, bem arcaica essa Bíblia aqui, não dá para acompanhar ela, né? Essa é a dificuldade da versão livre desse software, é gratuito. Mas o que eu quero mostrar, aqui dá para ver bem, que a palavra é traduzida por prazer, por essa versão aqui, pelo menos 2 vezes, como prazer, especialmente aquele verso conhecido, né? Lembra-te dos teus criadores nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e não há nele prazer, contentamento. É o tempo de prazer, né? Então, o livro abre falando que há tempo para todo prazer, e o livro termina dizendo que é melhor você viver antes que cheguem os dias em que você não tem mais prazer. E o verso número 10, aqui,
também aparece a mesma palavra, 12:10, já no finzinho, né, do versículo, então, do livro, aliás, desculpa, o mestre, né, o Kohelet, que é o nome do livro em hebraico, o Kohelet, encontrou aí delícias, né, nas palavras e escreveu, né? Essa é uma tradução possível desse versículo. Em suma, o que eu estou dizendo é que dentro do livro de Eclesiastes, eu posso tranquilamente traduzir esta palavra pela palavra deleite, prazer, alegria de viver, júbilo. Isso vai fazer toda a diferença no nossa leitura dos versículos posteriores, tá certo? Agora eu vou guardar isso aqui, eu clico aqui nos layouts, nesse ícone, e clico aqui, essa é a tela aberta, eu clico aqui, salvar como layout nomeado, Eclesiastes 3, de 1 a 8. Clico sempre na setinha, ele está salvo aqui. Pois qualquer modificação que você fizer, você clica em atualizar o arquivo. Pronto. Quando você fechar tudo, você vem aqui em Layout e abre o layout aqui que está salvo aqui. Você clica, ele carrega, você não perde. Esse programa, ele grava tudo, deixa tudo salvo automaticamente. Se você vier aqui, você pode pôr na tela inicial. Veja, eu clico aqui, venho aqui em Layout, o layout que eu salvei está aqui e clico adicionar. Pronto. Toda vez que você abrir o seu programa, eu vou fechar aqui novamente, você vem para a tela inicial, ele vai estar aqui, é só clicar, ele abre aqui, tá bom? Vocês acompanharam? Podem abrir os microfones, vamos conversar um pouco agora. A versão do celular está diferente. No celular, tem 3 formas de você acessar ele. No aplicativo do celular, online e através do computador, do software instalado. E cada um tem recursos diferentes, não é? Os recursos mais completos, você tem que instalar o programa no seu computador, para ter todos os recursos. O aplicativo no celular, ele é o mais restrito. Ele tem menos funções. E online, ele deixa de ter algumas funções também. Então, eu recomendo que vocês baixem e instalem no computador, para ter todos os recursos disponíveis, ok? Ok. Apareceu um vagalume aqui na minha sala. Ô, professor. Vamos lá, Eliana, por favor. Eu estou com a Bíblia textual, comprei essa Bíblia, estou aproveitando ela para fazer a comparação. No capítulo 3, no versículo 1, ela diz assim: tudo tem seu tempo e tudo que se quer debaixo dos céus tem sua hora. A tradução bem diferente, né? E o outro versículo que o senhor leu foi o 17, né? O 3:17, não foi? Que Isso.
querendo enfocar a palavra propósito, né, que vem nas nossas Bíblias, né? Diz a Sim. tradução dela aqui: e disse em meu coração, ao justo e ao perverso, os julgará Elohim, porque ali há um tempo para cada assunto e para cada obra. Aí, quer dizer, no versículo 1, ele utiliza a palavra hora. Aqui ele já coloca, já enfoca O assunto, né? a obra, A né? obra. Assunto e para cada obra. Sim. Essa palavra, como tem vários significados, né? Nesse caso aí, do julgamento de Deus, eu continuo achando que se trata aí de alegria, porque o livro de Eclesiastes, como a gente vai ver para frente, né, nos nossos próximos encontros, tem essa preocupação de aproveitar a vida. Muita gente acha que o livro de Eclesiastes é um livro medonho, né, para baixo, down, que a pessoa está deprimida, né? Que a pessoa é cínica, que o Kohelet, né, o pregador, o Eclesiastes aí é um sujeito assim para baixo, né, pessimista até. Mas, pelo contrário, a gente vai ver que essas palavras, se bem traduzidas, como eu estou tentando fazer, elas vão apontar nessa direção, né? Para facilitar para vocês, a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, traduz, no capítulo 3, verso 1, traduz o tempo determinado como cronos. E a palavra et, o tempo oportuno, como kairos. O que é Cronos e o que é Kairos? Vocês sabem? Jean, ajuda aí. Eu sei a explicação que eu aprendi na escola bíblica, não sei se está certa. Aqui não é questão de certo e errado, é o que você sabe, né? Eu sempre ouvi que Cronos é o tempo cronológico, o tempo que dá para se contar. E que o Kairos é o tempo que Deus determinou e que ele não pode ser, não é tão fácil assim de se identificar, né? Perfeito, é isso mesmo. O pessoal traduz como tempo oportuno, né? O Kairos, tempo de Deus, ou tempo da oportunidade, né? Muito bem, obrigado aí, perfeito. O Cronos é um tempo que você tem no calendário, né? Olha só. Eu estou com. Esse é um calendário, certo? Esse é o tempo que se traduz ali, o tempo determinado. Esse tempo não há como mudar. Não é o que você faz nele que você não pode mudar. É o tempo inexorável, que vai passando, é o calendário, é o relógio, é a agenda, que vai passando. Se você dorme, ou se você se alegra, ou se você chora, o tempo passa do mesmo jeito. A segunda palavra para tempo, aí já é o tempo que você faz. É o tempo da oportunidade. É o que você faz com o Cronos. Kairos é o que você faz com o Cronos. Ou o que você faz durante o Cronos, né? Desculpa, hoje eu não aqueci minha voz, estou meio atrapalhado aí. Valdete, Conceição, Noeli, Eliano, vamos. Cronos.
Querem fazer perguntas sobre essa proposta de tradução? Tudo é novo para mim. Oi, Valdete, seu áudio está muito baixo. É que eu deixei baixo, professor. É que eu estou aqui com visita, daí eu me encolhi aqui no cantinho para ouvir. Desculpa. Não, mas tudo bem. Não, tá tranquilo. É que você falou alguma coisa e eu não entendi. Não, eu só liguei, eu não falei. Ah, tá bom. Mas tá tranquilo, só fiquei pensando aqui, a gente pode usar a Bíblia do Testemunho de Jeová, não é pecado? Não é pecado, não. O pastor falou assim, meu Deus, né? Que às vezes a gente refuta, né? Assim, um pouco. Duas observações, Valdete. Primeiro, eu só uso o Antigo Testamento. Eu não uso o Novo Testamento, porque o Novo Testamento foi mutilado. Entendi. Então, eu não uso o Novo Testamento. E segundo, eu só uso a versão de 1967 ou 1986. Aqui lançaram na década de 90, já não presta, não. No sentido de literalidade, tá bom? Eu só uso ela porque ela é uma tradução literal, só por isso. Não, então, por exemplo, essa palavra, ela vai traduzir de igual forma em outros lugares, né? Então, essas duas observações precisam ficar muito claras. Não usar o Novo Testamento, porque está bem mutilado, e usar a versão mais antiga, em português, né? Que, em geral, tem essa capa verde aqui. Eu vou ter que arrumar, então, o Irmão Testemunho de Jeová para ver se eu consigo uma. Isso você encontra em sebo, né? Aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, eu encontro bastante nas livrarias de livros usados, né? Ah, bacana. Mas legal, obrigada pelas dicas. Essa tradução desse primeiro verso, eu estou me demorando nele, especialmente nessa palavra, porque dela depende toda a compreensão das 28 pares, né, de comparação que virão a seguir, né, até o verso 22 de 3, todo o capítulo 3, né? Há tempo para nascer, tempo para morrer, tempo de ajuntar pedras, etc. No próximo encontro, eu faço algumas observações gerais logo no início sobre esses pares, e aí a gente já começa a aplicar diretamente essa tradução do verso 1 na compreensão desse tempo, né? Porque o nosso propósito com esses 3 encontros é descobrir o tempo de Deus para as nossas vidas. O tempo oportuno, o tempo em que nós podemos dizer, bom, esse é o tempo de Deus para a minha vida, né? Tá bom? Nós temos aí tempo para conversar. Como eu disse no início... Oi, Eliane. Só uma dúvida. O tempo oportuno, o senhor fala do tempo oportuno. No caso, e as coisas que já aconteceu durante o tempo, né, que já se tornou passado, como é que fica esse tempo? Qual é a expressão, qual a palavra que eu utilizo? A palavra para tempo no Antigo Testamento, por exemplo, como a gente viu no Salmo 23, Olam é o tempo indefinido, né? É o tempo que você tem pela frente, e você não pode contar ele, você não sabe a duração desse tempo. Então, Olam é um tempo de longa duração na sua extensão. A palavra Zeman é esse tempo determinado do calendário,
onde sucede as estações do ano, primavera, inverno, verão, outono. É o tempo do calendário. Et é o tempo geral que se usa, por exemplo, o tempo das coisas oportunas, o tempo da colheita, o tempo de casamento, o tempo de nascimento. Então, o tempo passado é sempre referido com essa palavra, et, né? Ou pelo menos geralmente, né? Não dá para dizer sempre, mas geralmente é traduzido, utiliza-se essa palavra et para o qualquer tempo, e aí vem um qualificativo, né? O tempo do deleite, o tempo da colheita, o tempo passado, etc. O tempo da vida, né? Que minha preocupação era justamente isso. Por exemplo, se eu chegar e falar um determinado rei que governou do ano tal ao ano tal, mas aí eu estou no Cronos, né? Estou determinando o Cronos para aquele tempo do rei ali. Mas quando relata a história do rei, do acontecimento dele, aí no caso não é o tempo de Deus, já no caso que aconteceu as coisas com o rei lá, Deus usou aquele determinado rei para poder executar o seu plano e tal. Então, aí como é que fica essa compreensão? Então, em termos literários, não se usa a palavra, né? Não precisa usar a palavra. Aí mas não precisa usar a palavra tempo. Mas o período em que ele reinou é julgado, especialmente no livro dos reis, né? Como foi fiel a Deus ou foi infiel. Fez o que era mal perante os olhos do Senhor ou fez o bem, segundo seu pai Davi, ou fez o mal, segundo seu pai Jeroboão. Então, esse tempo que Deus dá para todo mundo vai ser julgado, mesmo você leu aí 3,17, né? Vai ser julgado conforme o que você fez com o seu tempo, né? Se você desperdiçou com maldade ou se você aproveitou com bondade, né? Isso a gente vai trabalhar no encontro que vem, né? Seria o contexto dessa palavra aí. Hoje eu gastei mais tempo mostrando para vocês como funciona o software, para vocês se treinando e aprendendo a fazer essa pesquisa em torno da palavra, né? Porque, por exemplo, Eliane, todos estão me ouvindo? Uma palavra, primeiro, ela não significa a mesma coisa em todos os lugares. Segundo, o que determina o significado de uma palavra é os seus irmãozinhos, suas irmãzinhas, a sua vizinhança, né? Então, a palavra tempo do verso, a segunda palavra para tempo, et, do verso número 1, que nós traduzimos, é tempo de deleite, né? Então, o tempo está determinado por um tempo de júbilo, de alegria, de prazer. E terceiro, essa palavra deve ser buscada no uso específico que um determinado autor faz para ela. Então, o Eclesiastes usa essa palavra ou expressão, às vezes de forma diferente, que usa Esther, Neemias, como a gente viu, né? Precisaria comparar, sempre pesquisar a raiz para ver os seus derivados, seu significado mais amplo, tá certo? Então, a gente se demorou no aprendizado do caminho para se chegar ao objetivo que é traduzir. Como a Noeli disse, é novidade traduzir o tempo de prazer e deleite. Eu também, por muito tempo, não tinha essa compreensão. Até que alguém me disse assim, olha, os dicionários são também
temporais e relativos. Você tem que perceber que a palavra utilizada em uma determinada época não tem o mesmo significado em outra época. Eu usei ontem na minha aula o exemplo da palavra constipado, né? A palavra constipado aqui no Brasil é utilizada no sentido que era utilizado em Portugal, que é uma constipação intestinal. Tem a ver com o trato digestivo. A pessoa está ressecada, coisa desse tipo. E, gradativamente, a palavra foi adquirindo o significado de estar com o nariz entupido, constipado, estar gripado, com o nariz escorrendo, esse tipo de coisa, né? Então, a palavra que aparece no dicionário de 1920, em português, não tem o mesmo significado do dicionário ou do Aurélio hoje em dia, né? Se bem que o Aurélio, o grandão, né, aquele grande, dá a história do significado de muitas palavras, né? Então, dá todos os significados possíveis que ele conhece. Então, essa palavra deleite deveria ser, na minha opinião, prazer traduzido dessa forma, como eu vou mostrar para vocês no próximo encontro, tá bom? Se vocês não têm mais nenhuma outra palavra, nenhuma outra pergunta, eu vou me despedir de vocês hoje. Hoje. O tempo é hoje. Quem fez a anotação aí, por favor, compartilha, tá bom? E eu agradeço muito a avaliação que vocês fizeram dos nossos encontros. E uma das sugestões que apareceu lá é que tenha material extra, né? Para leitura, para estudo. Então, eu vou separar alguma coisa aqui sobre o livro de Eclesiastes para enviar para vocês, algumas traduções, algum material compreensível também para não pesar vocês, né? Eu sei que vocês estão muito ocupados, têm estudos, trabalho, família, neto para cuidar, então o tempo é escasso, eu não quero ficar sobrecarregando ninguém, mas eu vou aceitar a sugestão de vocês e fazer algumas anotações. Eu até no final eu vou fazer vou escanear essas páginas aqui. Essas páginas são 2 páginas onde eu escrevi minhas anotações sobre esse texto, e aí eu compartilho com vocês, mas no final, né? Porque eu não quero dirigir ninguém até que vocês tenham as conclusões de vocês, tá bom? Era isso da minha parte. Se vocês não têm mais alguma coisa, eu vou desligar. Oi, Jean Carlos. Cristofani, eu achei interessante sua colocação sobre a gente entender que em cada momento da história bíblica as mesmas palavras vão apontar para significados, sentidos diferentes. A gente esquece que a Bíblia foi escrita ao longo de um período muito longo, né? Sim. Se a gente olhar para trás, sei lá, 1000 anos atrás, que português a gente falava, né? O uso das palavras era completamente diferente do uso que a gente faz hoje, né? Um exemplo que é banal do nosso dia a dia é o uso a gente não usa, pelo menos aqui em São Paulo, né, com muita frequência, a segunda pessoa do singular, né? A gente não fala tu, a gente fala você, que é um pronome de tratamento. Ou seja, antigamente, se você usasse o termo você, era a forma mais culta de se falar. Tu era a forma popular. Hoje é o contrário. Quando você fala tu, você está usando a norma mais culta. E quando diz você, é a forma mais popular. Então, o uso inverteu, né? Ele Sim. trocou de aplicação. Então, quando a gente olha para o texto bíblico, é interessante achar os paralelos ou do mesmo período, ou até do mesmo autor, né? Para encontrar, de fato, o mesmo sentido, né? Aí é mais fácil a gente acertar o sentido da palavra. Bom, muito bem. Excelente exemplo. Muito obrigado. Amém.
Então, tchau, tchau. Eu vou descobrir aqui o link, né? Acho que eles vão me dar o link aqui da gravação. E a gente se Ele vê. salva no seu Google Drive, Christopher. Isso. Ele Tá salva no automaticamente. Drive, no Google, né? Drive, né? Isso, no Google Drive tem uma pastinha, acho que alguma coisa do Meet, ou reuniões, ou Meet, depende se está em português. Tá ótimo. Fica salvo lá. Eu vou procurar lá e compartilho com o grupo lá. Obrigado aí, gente. Tchau, tchau. Boa Valeu. noite. Até Abraço, semana tchau, que vem. Abraço, tchau. É, tchau, tchau. Se cuida. Tchau, tchau. Já começou a chuva aqui no Rio de Janeiro. Começou agora. Espero que não alague aí.